O Sport vai enfrentar a equipe do Curitiba pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bora falar um pouquinho sobre esse jogo, bora fazer um breve pré-jogo entre as duas equipes, falar um pouco do Sport, que vem de um jogo importante contra o Atlético Mineiro, eu vou dizer o porquê, e também a equipe do Curitiba, que vem sofrendo pressão. O técnico Guto Ferreira, ex-técnico do Sport, vem sofrendo uma certa pressão lá na equipe do Curitiba. Antes disso, deixa eu me apresentar, meu nome é Vinícius Medeiros. Desde já, peço que você possa estar se inscrevendo no canal, fornecendo o seu like. E claro, fica à vontade para comentar e deixar sua opinião, porque a gente está aqui diariamente falando sobre o futebol nordestino. Tudo bem? Bora lá falar um pouquinho sobre esse jogo, porque o Sport vem de um jogo importante contra o Atlético Mineiro. O Sport teve um azar, né, eu acho que essa é a palavra, de pegar talvez a melhor equipe do Brasil hoje, em futebol jogado, seja em elenco, seja em investimento, seja realmente futebol jogado. A qualidade do time do Atlético, a gente viu que é uma qualidade muito grande, mas o Sport chegou lá com o time do Mariano Souza e não se recuou. O Sport não ficou na defensiva o jogo inteiro, não, o Sport segurou, né, o Atlético Mineiro o máximo que pôde, mas jogando para cima, jogando para frente, né, sendo um estilo de jogo ofensivo, não abrindo mão da filosofia do técnico Mariano Souza. Começou a Série B dessa forma contra o Amazonas fora de casa. No momento em que o Sport estava com alguns desfalques importantes ali, mesmo assim venceu o jogo fora de casa, começou jogou contra o Vila Nova também, teve um domínio de jogo, o Sport conseguiu vencer com uma certa tranquilidade e agora vai enfrentar o Curitiba. Mas sobre esse jogo do Atlético, só voltando um pouquinho, porque ele pode direcionar muito o que a gente vai ver na Série B do Sport. O Atlético Mineiro hoje, como eu falei, talvez seja a melhor equipe em questão de futebol jogado. Talvez seja mais vantagem, teria sido mais vantagem para o Sport. O Sport tem enfrentado o Corinthians, que levou sufoco ali com o América de Natal por muito pouco, não saía com resultado positivo de lá. O São Paulo, que pegou a Águia de Marabá e levou também dificuldade, o Águia de Marabá fez gol no São Paulo, né, com um a menos no jogo. Então, assim, o Sport talvez hoje, em futebol jogado, mesmo estando na Série B, talvez consiga pegar esses resultados contra essas equipes. Isso é bem importante a gente falar. O Sport teve esse azar de pegar o Atlético Mineiro e mesmo assim foi jogar a bola para cima do Atlético. Óbvio, né, que talvez o time do Sport seja montado para a Série B, seja positivo para a Série B, mesmo assim disputou com o Atlético, que é um time montado para a Série A, com grandes jogadores, com um ataque, né, que a gente dispensa comentários. Então isso é muito importante. Mas eu acho que essa postura do Mariano Souza de não abrir mão do time, não abrir mão dos seus jogadores, foi muito importante para a sequência da Série B. Porque ano passado a gente cobrava muito do Sport, um time ofensivo dentro e fora de casa. E o Sport jogando em casa era uma coisa, o time do Anderson Moreira jogando em casa era uma coisa, apesar de ter passado o tempo líder por muito tempo. Dentro de casa era uma coisa, fora de casa era outra postura. Era uma postura totalmente diferente. E isso incomodava o torcedor. Agora com o Mariano Souza a história é diferente. Ele gosta do time ofensivo, gosta de um time que quer ser protagonista. E se jogar assim na Série B, com as opções que tem, muito provavelmente o Sport vai subir, vai conquistar esse acesso. Falando isso já desde o início da Série B, porque o time que vem jogando, se manter esse rendimento, vai chegar lá em cima, porque joga dentro e fora de casa de maneira ofensiva. Mas bora falar sobre esse jogo contra o Curitiba, porque o Sport precisa vencer esse jogo. Por quê? Obviamente, cada ponto, principalmente no início de competição, eu falei isso nos outros vídeos e eu vou repetir aqui também. Esse é o momento que os favoritos ao acesso, que favoritos ao título, né, também Sport, Santos, enfim, é o momento que esses times têm que descolar dos demais times da tabela. É o momento que esses times têm que assumir o protagonismo e dizer, ó, essa Série B aqui, quem vai disputar lá em cima sou eu. Essa Série B aqui, quem vai jogar buscando esse acesso sou eu. Então o Sport e o Santos, por exemplo, que são, acho que, os dois maiores favoritos dessa Série B, começaram muito bem. A gente tá vendo, por outro lado, o Ceará, que não tá muito bem. O Ceará começou vacilando muito, e esses pontos de hoje podem ser importantes para o final. A gente viu ano passado que um ponto fez diferença pro Sport. Então isso é muito importante a gente falar. E vencer nesses jogos, principalmente pegando o Curitiba, que hoje eu acho que esse Curitiba de hoje não é aquele Curitiba, por exemplo, do ano passado, em questão de qualidade, em questão de organização, de estilo de jogo, não é aquele Curitiba que o Sport pegou, por exemplo, na Copa do Brasil do ano passado. E em comparação, o Sport hoje tem um elenco melhor. Apesar de jogar hoje no Couto Pereira, o Sport vai ter sim essa possibilidade de ser protagonista mais uma vez, de ser intenso mais uma vez. Até porque o Leão deve ter retornos, tá? O Alan Ruiz deve retornar. Na verdade, um retorno que é o Alan Ruiz. E uma possível estreia que pode ser o Vinícius Faria, né? Que veio do Cianorte, aquele atacante que chegou lá do Cianorte, que viajou também com o elenco. Não sei se ele vai ser relacionado, mas ele tá junto com o elenco. Assim como o Alan Ruiz, que inclusive postou foto, né, no Instagram, nas redes sociais, viajando para encontrar o elenco lá em Curitiba. Então, né, o Sport vai ter mais opções, tá? O Alan Ruiz, muito provavelmente, eu acho
né, que o Mariano Souza vai colocar o Alan Ruiz como titular, né? E aí cabe um debate pro torcedor, né? O Alan Ruiz ou o Tite Ortiz? Que o Tite Ortiz também vem jogando muita bola e é um cara importante para bola parada, mas ao mesmo tempo ele pode ser importante para um segundo tempo, né? O Sport pode ter esses jogadores à disposição para o segundo tempo, né? O Tite Ortiz, o Barleta, eu não sei se o Barleta vai ser titular, eu não sei se ele vai fazer alguma mudança, né, por conta da intensidade do jogo contra o Atlético, eu acho que não. Mas ter o Tite Ortiz e o Barleta, por exemplo, no segundo tempo é algo muito importante para o Sport, que são dois bons jogadores, né, e dois jogadores que podem entrar no jogo e fazer a total diferença. A gente viu que teve alguns jogos que o Sport sofreu por não ter o banco de reservas, né, por causa de alguns desfalques, o Sport ficou com o banco de reservas quase nulo. Hoje tem o Fábio Matheus, tem o Lucas André que vem entrando, tem o Barleta, tem o Tite Ortiz, então é muito importante isso também. O Sport tem um time hoje para o jogo inteiro. O Sport tem um time hoje para ser ofensivo e para ser protagonista o jogo inteiro. Eu acho que isso é muito importante. Acho que o Mariano Souza vai voltar com o Alan Ruiz, dependendo da questão física do Alan Ruiz. Eu acho que ele deve voltar como titular, um palpite meu, não é informação aqui, tá? Mas o torcedor fica à vontade para comentar Alan Ruiz ou Tite Ortiz. É isso. E o Curitiba vive um momento, né? O Curitiba empatou a primeira rodada em 1-1 e venceu por 1-0 em casa. O Curitiba tá ali, né, entre os 10 primeiros da Série B do Campeonato Brasileiro, né? E vive um momento de pressão. O técnico Guto Ferreira, apesar da vitória dentro de casa, vem sendo bastante questionado, vem sendo bastante pressionado pela torcida. Então não duvido hoje, por exemplo, do Sport fizer 1-0, caso o Sport já entre, né, querendo esse gol, já entre buscando esse gol, o Sport fizer 1-0 e a torcida do Curitiba se virar contra seu treinador, se virar contra seu time, em questão de que acontece em qualquer clube de futebol que está em má fase, acontece em qualquer clube de futebol que não vive um bom momento. Isso é importante a gente falar, o Sport precisa aproveitar esse momento, porque o ponto de hoje do Curitiba, a vitória do Curitiba, trazer 3 pontos para Recife, é algo muito importante para o Leão e para a sequência da Série B. A gente sabe que Série B não é brincadeira e, como falei, qualquer ponto faz diferença. E o Sport hoje tem que garantir sim esses pontos, até pelo motivo que eu falei, de descolar esses times que prometem ali figurar no meio para baixo da tabela. E é isso. Sport e Curitiba acontece hoje, 9h30 da noite, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Peço que o torcedor comente o que ele acha. A escalação do Sport deve ser a mesma, tá? Acho que a única mudança que ele pode fazer deve ser o Tite Ortiz e colocar o Alan Ruiz, né? A não ser que ele mude muito o time, porém eu acho que vai ser a mesma estrutura dos times que vem jogando, nos jogos anteriores. Mas é isso, torcida do Sport, comenta aí o que você acha desse jogo, né? Acho que pode ser um resultado muito positivo para o Sport. Depois do jogo a gente vai voltar para falar sobre essa partida, tá bom? É isso, muito obrigado e até a próxima, valeu!